Olá, boa noite a todos vocês, que a graça e a paz do nosso Senhor esteja sobre cada um de vocês que estão nos acompanhando, seja em sua casa, seja onde você estiver, né? Com a sua família, né? Sozinho, que Deus possa estar ricamente abençoando o seu lar e a sua vida, né? Neste momento em que se faz presente um distanciamento social. E é por isso que nós estamos aqui, apenas online, como Igreja Batista, a Igreja Batista de Potirendal. Para quem não nos conhece, eu sou o pastor Pablo e sou o pastor dessa igreja, e estamos aqui nas mídias digitais para desenvolver, para ministrar um culto ao Senhor, para que todos que não estão podendo estar conosco no tempo possam estar desfrutando deste momento, dessa comunhão com o Espírito, né, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, essa comunhão em culto e adoração ao nosso Deus. É um prazer tê-los conosco, mais uma vez, aqueles que estão conosco já caminhando há algum tempo, aqueles que estão pela primeira vez, seja bem-vindo a estar conosco, sinta-se bem, é um privilégio para nós, como igreja, estarmos ao seu lado, neste momento de culto. E antes de estarmos iniciando nosso culto, os nossos ritos de culto com oração, eu gostaria de trazer uma palavrinha para vocês com relação a uma campanha que nós estamos realizando como igreja. Não sei se vocês perceberam, mas ao longo desses últimos dias foi compartilhado nas nossas mídias sociais a respeito de uma campanha em prol daqueles que estão necessitando de alimento, né? Então, gostaria de convidá-lo a fazer parte conosco dessa campanha, de estar juntos nesse caminho para alcançar vidas, para abençoar vidas que estão necessitadas por este momento. Então, se você quiser cooperar de alguma forma, né, seja qual forma for, né, porque nós não queremos limitar a forma como você pode ajudar-nos por este tempo. A nossa campanha é de destinar a cesta básica àquelas pessoas que estão necessitadas, né? Em contrapartida, se você puder ajudar da forma como você puder, né, cooperando, eu gostaria que você entrasse em contato conosco no privado, né, manifeste a forma como você gostaria de ajudar. Nós destinamos alguns polos para estar recolhendo esses alimentos. Nós também estamos disponíveis para estar, dependendo das circunstâncias, indo até você também recolher esses alimentos. Então, faça parte dessa campanha, nos ajude, compartilhe a respeito dessa campanha com os seus amigos, né, seus parentes, faça essa campanha chegar o mais longe possível para que nós estejamos montando, né, essas cestas básicas e, de certa forma, assessorando e ajudando aqueles que mais precisam neste momento, pessoas que foram desprivilegiadas, né, por conta da necessidade de reclusão, né, emprego que perderam, né, não podendo trabalhar. Então, que Deus possa usar nossas vidas para alcançar essas vidas. Então, peço a sua ajuda. Eu peço que você esteja conosco nesse processo, nessa campanha, para fazermos diferença na vida daqueles que mais necessitam. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado por este momento, muito obrigado pela oportunidade, pelo privilégio, mais uma vez que o Senhor nos concede estarmos reunidos no Senhor. Embora que virtualmente falando, ó Deus, cada um nos seus lares, cada um com os seus, Pai, como é bom poder ter esse acesso, Deus, essa conexão, esse desenvolvimento tecnológico que nos aproxima em meio a essa tão difícil realidade que nós estamos enfrentando, Deus. Abençoa o teu povo, Deus. Abençoa essa nossa unidade. Fortalece-nos no Senhor, Pai. Fortalece-nos, ó Deus, nos teus caminhos, que venhamos crescer e desenvolver cada vez mais e mais nos teus caminhos. Toma a nossa vida no teu altar e que o Senhor esteja a ministrar através do teu Espírito em cada coração que nos acompanha nessa noite, né? Seja a tua palavra, seja o louvor, ó Deus, que será ministrado, Deus. Que o nosso coração seja cheio da tua presença. É esse o nosso desejo, é essa a nossa oração nesse instante de abertura do nosso culto. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém.
Amém. Vamos cantar? Ali estava o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. O seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu. Nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou. Ele venceu para sempre, para sempre. Exaltado é, para sempre. Nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? Rei ressuscitou. Ele venceu para sempre, para sempre. Exaltado é, para sempre. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia. Cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia.
Efésios 4, 13 a 15 diz o seguinte: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. O objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina, pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Longe disso. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por essa noite, muito obrigado pelo que ela representa, Deus. Este momento, este tempo em que nós podemos estar juntos, embora virtualmente falando, mas juntos, ó Deus, para refletir na Tua palavra, para sentir o Teu mover, conhecer um pouco a respeito daquilo que está no Teu coração. Eu quero te pedir de modo especial para que Teu Espírito, o Espírito Santo do Senhor, que habita em nossos corações, quero te pedir, ó Deus, que esse Espírito ele possa nos guiar a conhecer cada vez mais e mais a Tua vontade. Que estejamos alinhados, ó Deus, ao Senhor, Pai. Que estejamos, ó Deus, conscientes da Tua vontade. Que estejamos, ó Deus, firmados no compromisso do Teu reino, Pai. Que é esse que nós devemos nos preocupar. Estar firmados com o Senhor, Pai. A nossa luta, ó Deus, não é carnal, ó Deus. A nossa luta é espiritual, a nossa visão, o nosso mundo, ó Deus. Não é esse físico, mas é um mundo, ó Deus, espiritual, manifestando, ó Deus, a Tua glória, ao passo que vidas sejam transformadas, ó Deus, pelo poder da Tua palavra. Então, toma nossas vidas no Teu altar nessa noite, ó Deus. Ministra sobre nossos corações. Que Teu Espírito, o Espírito Santo do Senhor, tenha liberdade para ministrar em nossas vidas. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tem uma música que eu conheci na época em que me converti. E nesses dias essa música não saía da minha cabeça. Eu não sei quantos vocês conhecem, o título dela é Palácios. Ela foi cantada, né, há uns 20 anos atrás, mais ou menos, por um cantor chamado Carlinhos Félix, um cantor gospel, que na época, né, as suas músicas eram muito populares no nosso ambiente eclesiástico, no nosso ambiente como igreja. E essa música ela é uma música muito linda, muito inspirativa. Na minha opinião, ela é muito provocativa para uma reflexão. Se você não conhece, se você nunca ouviu, se até mesmo já ouviu, eu gosto de convidá-lo em outro momento a ouvir. Busque, né, pela própria internet, pela plataforma que você possa usar até mesmo de música. Pesquise sobre essa música, Palácios, né, Carlinhos Félix. Ouça a letra dela para você ver a profundidade, o quanto ela é importante, né, como alvo de reflexão nas nossas vidas. O trecho dessa música que me chamou bastante atenção por esses dias era uma indagação que a letra fazia ao perguntar o seguinte: de que lado você está? E aí, mais à frente, ele perguntava também, a letra perguntava, de que lado você quer ficar? E essa indagação ela se repete por vários outros momentos da música.
como indivíduos, nós estamos vivendo tempos muito difíceis. Tempos que somos chamados a escolher lados. Tempos em que somos levados a defender bandeiras sem equilíbrio, sem racionalidade e muitas vezes sem consciência. Estamos vivendo em tempos de polarização. Desde o ano 2018, o que não baixa a guarda na nossa realidade como povo é exatamente isso. Vivemos em debates acalorados, em disputa de poderes e forças. Este mal que se levantou mundo afora, porque não foi somente aqui no Brasil, especificamente a partir de 2018, com a força muito clara e evidente, esse mal ele está dividindo povos. E por que não dizer também de forma literal, matando vidas? É isso que eu tenho visto acontecer em meio a esta pandemia. Eu me lembro, certa vez, ter ouvido um conselho de um pastor, um excelente pregador, estudioso da palavra de Deus, e ele, ao se dirigir para alguns futuros teólogos, pregadores e ministros do evangelho, ele disse o seguinte: se vocês querem ser um homem de Deus para a geração de vocês, vocês vão ter que aprender a ler a Bíblia ao lado de um bom jornal. Vou repetir para você. Se vocês querem ser um homem de Deus para a geração de vocês, vocês vão ter que aprender a ler a Bíblia ao lado de um bom jornal. Ele dizia isso relevando e considerando a importância de reconhecermos a realidade e o que acontece em nosso cotidiano. Coisa essa que enxergamos nitidamente a ocorrer nas próprias palavras de Deus. Essa prática de analisar, de refletir, de digerir o cotidiano, ela era muito comum na vida dos profetas. Cada profeta no seu tempo, ele não se dispersava da realidade do seu cotidiano. Cada profeta de seu tempo, pelo que nós vemos na palavra de Deus, na Bíblia, ao olhar a história dos profetas, aos contextos em que eles estavam inseridos, eles se manifestavam de forma coerente com o tempo que eles viviam, que era vivido, que era sentido pelo seu contexto. A mensagem de Deus, ela sempre foi atual. E ela sempre foi precisa diante dos fatos geográficos, políticos e sociais. Deus sempre teve uma mensagem profética de transformação, de conversão, de chamada a mudança de atitudes para o seu povo. Dito isso, com muita delicadeza, muito cuidado, muita humilhação diante de Deus, eu me apego a esse texto de Efésios que acabamos de ler para refletir com vocês. Pois eu entendo que, como igreja, nós precisamos observar alguns cuidados e mudar nossa postura de como nós estamos vivendo. E está relatado nesse texto. O texto nos chama ao amadurecimento. E ele fala a respeito da unidade da fé, da necessidade, da importância de haver uma unidade no meio da igreja, do corpo. E diante dessa exposição, o apóstolo Paulo também nos alerta dos riscos que corremos ao viver no mundo. Porque, como igreja, nós não fomos
tirados deste mundo. Nós estamos no mundo lidando com as realidades, com as dificuldades, com os dilemas que surgem ao nosso redor. O risco, no caso tratado por esse texto, era o de sermos levados e arrastados por correntes teológicas e doutrinárias divergentes dos ensinos de Cristo. Que, como Paulo fala, o apóstolo Paulo fala, vem por meio de mentiras e invenções de pessoas mal intencionadas, pessoas sujas, que querem induzir exatamente uma manada. Isso, pelo contexto de Efésios, ocorria na pretensão de dividir e romper a unidade da igreja. Eu me apego a esse texto para alertar sobre o perigo desta realidade hoje, dentro das igrejas. Mas não somente sobre as variedades de teologias e doutrinas que se distanciam do Evangelho de Cristo. Também sobre elas. Elas existem e elas precisam ser digeridas, elas precisam ser percebidas e precisam ser escanteadas, jogadas para fora da nossa realidade como igreja. O que eu me apego nesse texto é naquilo que eu posso aplicar dizendo o seguinte, é que essa realidade está cada vez mais forte, a realidade do que é relatado no texto, de divisão, de um grupo que é levado. Ela está cada vez mais forte como instrumento de Satanás para dividir a igreja. E sabe qual é essa realidade? Chama-se politização ideológica. Exatamente isso que nós estamos vivendo. Antes de correr um pouquinho mais e refletir alguns pontos desses conflitos, dessas coisas que estão existindo na nossa atualidade como igreja, tá? Como igreja cristã, do século 21, do ano 2021, eu quero mostrar um vídeo para vocês, para provocar exatamente vocês, para que vocês possam refletir em que perigo nós estamos nos colocando como igreja. Assista esse vídeo. Bem, aqui é Elaine Martins, eu estou aqui com meu amigo, Dr. Jairinho. Tudo bem, doutor? É um prazer, Elaine, estar aqui com você. Obrigado por tudo, obrigado pelo seu apoio, pelo seu carinho. Você é uma pessoa muito querida e especial. O prazer é todo meu e eu estou passando aqui para indicar o meu querido amigo, Dr. Jairinho. O número dele é 77123. Elaine, por que o Jairinho com tantos candidatos no Rio de Janeiro? Porque ele é a favor da família, porque ele é médico, porque ele é servo de Deus acima de muitas coisas e professa a nossa fé, e com certeza isso conta muito para que tenha alguém lutando por nós, lutando pela família, pelos nossos ideais, e por isso eu escolhi o Dr. Jairinho, que eu acredito muito que já tem feito um trabalho e vai continuar. A gente precisa que ele dê continuidade a esse trabalho, é por isso que eu estou aqui para pedir você para nos ajudar. É uma honra. Eu queria mostrar esse vídeo, não para entrar no mérito do julgamento do caso que ocorreu recentemente, todas as mídias, todas as notícias foram bem demonstradas sobre o fato. Não é sobre isso. Eu quero mostrar o risco que nós corremos em se colocar em meio a esse debate ideológico. Isso tem sido tão comum, meus queridos. A igreja que era ativa em fazer da sua bandeira uma única coisa: a pregação do evangelho. Essa era a bandeira ativa da igreja cristã. Hoje ela está inserida nesse contexto polarizado que vive a sociedade.
caminhando conforme os seus pensadores, batendo cabeça sem ao menos refletir o que elas estão defendendo ou acusando. E por conta disso, indivíduos estão tomando decisões, muitas vezes, que se não tivessem embarcado na polarização, nessa de escolher um lado, elas não fariam o que fazem, têm feito hoje. Quantas pessoas, provoco você para você refletir, quantas pessoas que sempre se cuidaram a nível de saúde, sempre tiveram um zelo a nível de saúde, sempre foram a favor de procurar os recursos da medicina para se tratar, para se cuidar, sempre foram a favor de se vacinar ou vacinar aqueles que elas amam, vacinar os seus filhos desde criancinha. E por conta deste debate, isso que está ocorrendo na sociedade hoje, dessa politicagem, desta guerra que se instalou no nosso país, na nossa pátria, de assistir e seguir determinados líderes e influenciadores. Quantas dessas pessoas estão sendo contraditórias ao que sempre elas foram em matéria de saúde? Estão sendo contra aquilo que jamais poderíamos imaginar que elas seriam. Eu conheço pessoas que estão se comportando assim. Pessoas que eu amo, né? E que não vão se vacinar por conta de certas influências que receberam. Servas de Deus. Pessoas que estão se negando a tomar um remédio indicado por um médico, que receitou porque tem uma certa formação, sabe se pode ou não pode receitar aquele remédio, porque o tratamento, aquilo que se levantou como um tratamento de uma doença, é defendido por um dos lados. Eu até que gostaria mais de conversar com vocês sobre isso, sobre meu entendimento, minha percepção, a minha opinião sobre questão de saúde, do que está acontecendo nesses últimos tempos. Gostaria também de falar sobre outros temas que são levantados como bandeira na realidade atual. No entanto, por agora, nesta abordagem, eu quero apenas mostrar o mal que isso está fazendo. Hoje temos duas lutas como sociedade. Uma é o vírus, que está aí, circulando, contaminando, adoecendo pessoas, infelizmente matando pessoas. E a outra é a desinformação ou manipulação de ideias. E tudo isso tem servido como um combustível para essa guerra política polarizada que se levantou na nossa nação. Amados, nós precisamos ter cuidado. Nós precisamos despertar em relação a isso. A igreja não pode estar nesse ping-pong, nessa guerra, não pode estar escolhendo a quem servir. Ela precisa se colocar como igreja do Senhor. E o que é que a igreja pode fazer diante desse cenário? A primeira coisa que nós podemos e devemos fazer é se conscientizar do seu real papel. E o seu real papel como igreja não é político. Ele é espiritual. É compromisso com o reino de Deus e não com o reino dos homens. Na música que eu citei logo no início,
Um dos versos dizia o seguinte, depois você pode ouvir na música e pode chegar a encontrar esse verso. Ele dizia o seguinte: não se acende a luz do sol, dos 200 volts, da energia elétrica dos palácios de Brasília. Nós não podemos nos misturar, meus queridos. Entendo que a igreja, vendo a realidade complicada, que é complicada, uma realidade política, corrupção, né, sujeira, né, diante de contextos sociais complicados que nós vivemos. Entendo que essa realidade ela é complicada, mas diante dessa realidade, ela não pode querer se usar de um poder para se impor. A luz do sol, ela brilha independente de poderes, independente de jeitinhos que tentamos dar às coisas para que elas aconteçam. A luz do sol vem do Senhor. A segunda coisa que eu gostaria também de pontuar, que nós podemos e devemos fazer, é que nós precisamos crescer no conhecimento de Cristo. Nós precisamos crescer no conhecimento de Cristo. Focar em conhecer e refletir as posturas de Cristo no Evangelho. Eu tenho certeza, se você se pautar por essa percepção de querer, né, refletir as posturas de Cristo, ser como Cristo foi, você não vai cair em ideologias. Você não vai querer, né, se adaptar à ideologia, dizendo que essa ideologia é certa, é aquela é errada. Você vai estar centrado e focado naquilo que é Cristo. Seja no olhar dele para o social, seja na forma, né, como ele se posicionava diante dos dilemas e pecados de sua época. Então, nós precisamos olhar para Cristo, refletir com Cristo, aprender com Ele, a ter e desenvolver posturas dele diante da nossa realidade. E nem o versículo 15 de Efésios nos chamou a atenção quando diz o seguinte: seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Aquele que é o cabeça, Cristo Jesus. Ele é a nossa referência. A postura de Cristo precisa falar mais alto em nossos compromissos, sejam eles sociais ou políticos. Ele deve ser a nossa referência. Não basta defender de boca os princípios que acreditamos. Não basta. Precisamos ver testemunhos reais se concretizando. Essa é a segunda coisa que nós podemos e devemos fazer. Crescer no conhecimento de Cristo e usar essa referência como modelo em nossas posturas e nossas decisões. Por fim, também, aquilo que nós podemos e devemos fazer, isso vale, né, estritamente para aqueles que se envolvem de forma enérgica, querendo, né, defender o seu lado, defender a sua bandeira, aquilo que acredita. É confiar que Deus tem o controle de tudo, inclusive dos problemas políticos e sociais que carregamos. Deus tem o controle. É Ele que tem o poder. É Ele que sempre vai permitir que A ou B governe sobre nós. Nada foge do seu controle. E diante desse conhecimento, desse entendimento, nós precisamos também, né, entender que nós não estamos numa competição por poder, competindo pelo poder. Estamos aqui neste mundo para convergir com a vontade de Deus.
É nisso que devemos depositar nossas energias. Convergir com a vontade de Deus. Durante essa semana eu li uma história, algo interessante, e por hora eu gostaria de compartilhar com vocês para reflexão, para nossa reflexão. A história é a seguinte: ao caminhar pelo pátio, um certo professor de um seminário deparou-se com um vigia que lia a Bíblia. O professor, curioso, perguntou àquele rapaz, aquele senhor: o que você está lendo? Respondeu o vigia: Apocalipse. Estou lendo o livro de Apocalipse. Impressionado, o professor de teologia de um seminário afirmou o seguinte: eu tenho certeza que você não entende este livro. O vigia, um homem simples, tranquilamente respondeu aquele professor: na verdade, entendo. Entendo sim. Esse livro significa que Jesus vence. Queridos, nós não precisamos nos preocupar com nada em matéria de contexto, de contextualização social, político, ideológico. Nós não precisamos entrar nesses debates acalorados que estão existindo por aí. Jesus venceu e vencerá a nossa realidade. Nós devemos nos apegar nessa certeza. Ele continua no controle de tudo. E a história, nenhuma vírgula sai de suas mãos. Ele já venceu. Isso deve nos trazer paz para fugir desta polarização que nos cerca. Fuja disso. Não se comprometa. Não se comprometa com ela. Pelo contrário, eu creio que como povo de Deus, como igreja, nesses momentos, né, já deveríamos estar há muito tempo, tá? Mas nesse atual cenário que nós estamos vivendo, cenário que cada vez mais a gente vai vendo a situação ficando muito mais complicada, temendo até o ano posterior, o ano que vem, diante dessa polarização exagerada que está acontecendo. O que nós devemos fazer? Orar. Orar pedindo, clamando a Deus por misericórdia. Ele tem o melhor para nós. Nós devemos querer o melhor dele para nossas vidas como povo, como nação. A igreja ela não pode estar nesses extremos. Ela tem que encontrar exatamente o seu lugar. E o seu lugar passa pelo reino de Deus. O compromisso com o reino de Deus. Foca nisso. Vamos nos focar nisso. Vamos clamar a Deus por misericórdia. Deus tenha misericórdia de nós como povo. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis e nesse cenário pandêmico, um cenário que não deveria existir tanta divisão, tanta disputa. Era um momento de unidade para vencermos, tentarmos superar essa dificuldade da doença. Então vamos orar, vamos confiar que Deus está no controle, vamos confiar que Ele tem a vitória. Nada vai fugir das suas mãos. E vamos nos colocar, nos posicionar de maneira centrada, equilibrada, sem estar no centro, dentro dessa polarização. Que Deus assim nos abençoe. Vamos amadurecer como povo de Deus. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por essa noite, por mais uma noite em que pudemos estar na Tua presença. Como é bom estarmos na Tua presença, ó Deus. Como é bom poder louvar o Teu nome, engrandecer o Senhor. Como é bom saber das Tuas promessas, conhecer cada uma delas de maneira pessoal, né, de forma
né, íntima a cada um de nós. Eu quero, Deus, te pedir que o Senhor tome a nossa vida como teu povo, Deus. Que o Senhor corrija os nossos caminhos como tua igreja, Deus. Que nós não venhamos a nos colocar nesse conflito, nessa guerra de poderes, ó Deus. Não é o nosso lugar, mas que estejamos, ó Deus, unidos em Cristo Jesus para fazer diferença nesse tempo, Deus. Eu te peço, Deus, que o Senhor levante a tua igreja, Deus, para unir ela, ó Deus, em prol, Deus, do teu reino, em prol do teu evangelho, de fazer a diferença neste mundo. Deus. É isso que eu te clamo. Que nós não venhamos a levantar bandeiras, né, políticas, Pai, de temas politizados, ó Deus. Pai, cuida da tua igreja, Deus. Firma ela na rocha que é Jesus. É nele que devemos manter o nosso olhar, Pai. Fitos nele, nos comprometendo com ele, para sermos luz na realidade que nós estamos vivendo. Nós cremos que nós somos essenciais a este mundo, e a igreja precisa se manifestar e mostrar de fato como algo essencial. E essa essencialidade, ela passa, Deus, por cima de ritos e processos, por defesas de projetos, por defesas, ó Deus, de bandeira. Ela está firmada, Deus, no compromisso de proclamar o teu reino em cada lugar desse planeta, Deus, sendo luz, sendo espelho da tua glória. Fica conosco, fica com a tua igreja, abençoa o teu povo, abençoa, Deus, aqueles que estiveram conosco nessa noite. Continua agindo particularmente em cada um que esteve conosco, né, nessa noite, Deus. Ou aqueles que assistirão a este culto gravado em outro momento. Que o Senhor esteja abençoando, que o Senhor esteja alcançando com o teu Espírito Santo, Deus, firmando eles nos teus caminhos, a entregarem cada vez mais as suas vidas ao Senhor Jesus, seguindo e sendo discípulos do Senhor Jesus. Toma a vida deles no teu altar, Pai. Fica conosco, Deus, fica com o teu povo. Dai-nos uma semana ricamente abençoada pelo Senhor. Cuida da nossa saúde, ó Deus. Cada um daqueles que estão conosco. Cuida daqueles que estão internados, Deus. Nós te clamamos, nós te suplicamos pelos que estão enfermos nos hospitais, pessoas que nós amamos, que nós estamos sofrendo, Deus, na luta que eles estão passando, né, de enfermidade, Pai. Cuida deles, restabelece a saúde, restaura, cura, Pai. É assim, ó Deus, que nós oramos nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E agora, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão com o seu santo e precioso Espírito, esteja sobre cada um de nós e toda a sua igreja, espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém, amém, amém. Que Deus assim nos abençoe, irmãos. E peço, por gentileza, que aqueles que puderem, compartilhem este culto, transmitam, né, divulguem, curtam também, para que a rede social ela possa estar cada vez mais, né, levando a mensagem, essa mensagem àqueles que Deus pode querer alcançar por este tempo. Que Deus assim nos abençoe. Lembro da nossa campanha. Se você tiver interesse de nos ajudar na campanha, né, aos necessitados, se manifeste também no privado, e nós estaremos nos unindo as nossas forças para fazer a diferença nessas vidas. Que Deus nos abençoe, Deus abençoe cada um de vocês e os seus lares. Amém.